eu quero que o modo de envio, e aí é o campo que está em laranja, que é o campo da minha base, ele seja igual. Vou escrever modo de envio novamente e reparem que agora o Tableau Prep me mostra uma opção de modo de envio parâmetro. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau Prep e hoje para a gente aprender uma coisa muito legal que é usar parâmetro dentro do Tableau Prep. Então a gente vai permitir que o nosso usuário escolha determinadas coisas e essas coisas filtrem o nosso fluxo de dados, deixando ele muito mais dinâmico e interativo. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, aqui ó, vocês já veem que eu tô na minha base da Superstore, então eu vou trabalhar aqui com essa base, tá? Porque daí você consegue acompanhar comigo da sua casa. E importante, tá, pessoal? Se você tá gostando desses vídeos no YouTube que a gente grava, se você curte a comunidade do Tableau, se você tá engajado com o Tableau e quer aprender ainda mais e acha que os vídeos do YouTube não estão sendo o suficiente, na descrição desse vídeo tem um link que vai levar vocês lá para a página da DR, onde a gente oferece treinamentos. Então, se você tá procurando um treinamento mais tete a tete comigo, né, para aprender um pouco mais sobre Tableau Prep e outras ferramentas de Self BI, considera clicar nesse link depois de assistir esse vídeo, tá bom? Mas se aqui o YouTube já está sendo suficiente para o seu aprendizado, não esquece de deixar no comentário o quanto você está feliz ou o quanto você está aprendendo com a gente aqui nos vídeos do YouTube, tudo bem? Vamos continuar aqui o vídeo então. Hoje é sobre parâmetro de usuário que cria fluxo. Para isso, que cria fluxo, que filtra fluxo dentro do Tableau Prep. Então, para isso, vamos dar uma olhadinha na nossa base aqui. A gente tem aqui, ó, modo de envio, tá vendo? Eu tenho esse campo modo de envio, onde eu tenho classe padrão no mesmo dia, primeira classe e segunda classe. O que eu vou fazer? Eu vou criar um parâmetro que o meu usuário, quando ele for rodar o fluxo, ele vai dizer o que ele quer trabalhar, se ele quer trabalhar só com classe padrão, só no mesmo dia, primeira classe ou segunda classe, e a partir da escolha dele eu vou executar um fluxo que filtra somente esta saída, beleza? Então vamos criar juntos, ó, eu vou clicar, a primeira coisa eu vou vir aqui e vou dar 2 cliques. Por que eu vou dar 2 cliques aqui? Porque eu vou copiar o conteúdo, tá, pessoal? Toma cuidado sempre de copiar o conteúdo para você trabalhar, porque senão o parâmetro pode não funcionar, já que eu vou trabalhar com um filtro, tá? E aí, para criar o parâmetro, a gente vem aqui nessa parte superior do nosso Tableau Prep, nesses 3 pontinhos aqui, logo depois do Run, tá vendo? Clica nessa seta para baixo e aí clica aqui em Criar Parâmetro. A partir daí, você dá um nome para esse parâmetro, então eu vou chamar esse parâmetro de modo de envio, tá? Então aqui eu vou colocar uma descrição, ó, selecione qual o modo de envio que deseja ver na saída de dados. Beleza? Então eu vou dar esse nome para o meu parâmetro. Vou vir aqui e vou falar que tipo de dado é esse parâmetro. É uma cadeia de caractere, é um número, é um booleano. No nosso caso, pessoal, uma cadeia de caractere é um campo texto, né? Então eu vou colocar aqui cadeia de caractere e eu posso colocar um único valor. Ou eu posso colocar aqui uma lista. Então, quando você coloca todos, a pessoa pode colocar o que ela quiser. Eu vou colocar uma lista. Por que eu vou colocar uma lista? Porque eu vou determinar quais os valores a pessoa pode escolher. Então, vai ser uma lista suspensa que tem só uma única seleção para o usuário. Aí, aqui nessa parte do valor, pessoal, é que a gente coloca aquele campo que a gente copiou. Então, ó, eu vou colocar aqui o classe padrão. Quando eu dou um tab, ó, eu posso adicionar novos valores ou eu já posso clicar no OK. O que eu vou fazer? Ó? Aqui eu consigo ter uma visão de como é que tá ficando, tá vendo? O valor atual, ó. Eu vou dar um OK. Por que eu vou dar um OK? Porque agora eu vou vir aqui de novo no meu campo, vou dar 2 cliques, vou copiar o novo nome, aí eu posso vir aqui de novo e ao invés de criar parâmetro, eu coloco aqui sempre o Tableau Prep vai mostrar pra gente a lista de parâmetros que existe dentro do fluxo. Eu vou clicar aqui em editar parâmetro. E aí eu posso vir aqui embaixo e colar o novo valor. Vou dar OK. É um trabalhinho um pouquinho mais chatinho, mas é porque a gente está construindo junto. Você pode encontrar melhores caminhos de fazer aí da sua casa, tá bom? Mas aqui é para a gente exercitar. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira classe e vou colocar o segunda classe. Esse processo do parâmetro, pessoal, para filtrar o fluxo, ele vai envolver basicamente 3 etapas. Essa é a primeira, que é a criação do parâmetro e edição dele. Então agora eu já tenho a lista, ó, a lista já está feita, ó, classe padrão no mesmo dia, primeira classe ou segunda classe. Vou dar um OK e aí a gente vai partir para a segunda etapa.
Segunda etapa, depois que a gente cria esse parâmetro, é colocar ele efetivamente para funcionar no nosso fluxo, né? Então eu vou vir aqui em cima, ó, eu vou clicar no mais, vou adicionar uma etapa de limpeza em branco só para construir e elucidar melhor para vocês, tá? Na casa de vocês. A gente vai vir aqui, ó, e vai clicar nesta etapa, nesse botãozinho filtrar valores, tá vendo? Clica nele uma vez, o Tableau Prep abre essa janela. Essa é a janela que a gente constrói o filtro. Como é que a gente quer que o Tableau Prep funcione. Então, nesta janela, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. Eu quero que o modo de envio, e aí é o campo que está em laranja, que é o campo da minha base, ele seja igual. Vou escrever modo de envio novamente e reparem que agora o Tableau Prep me mostra uma opção de modo de envio parâmetro. Tá vendo? Essa opção é legal, porque quando eu selecionar, o Tableau Prep vai fazer uma comparação. O modo de envio tem que ser igual ao modo de envio que eu estou enviando no parâmetro. Só assim eu sigo no meu fluxo, tá bom? Eu sigo a jornada do meu fluxo. Então eu venho aqui, dou um salvar. E olha só, automaticamente, vocês lembram que na hora que a gente construiu um parâmetro aqui, ó, tinha um valor padrão, que ele está usando classe padrão como valor atual, no caso, que ele fala que é obrigatório, ele precisa ter pelo menos uma seleção, esse parâmetro. Notem que agora, quando eu apliquei o filtro, o Tableau Prep está me falando aqui na esquerda que ele aplicou um filtro no meu fluxo e ele está falando que ele usou um parâmetro, tá vendo? Que é o modo de envio igual ao parâmetro, ao modo de envio do parâmetro. E o resultado dessa etapa agora está me mostrando somente classe padrão, ó. Antes dessa etapa eu tinha todos os dados, vocês podem ver aqui, ó. E agora a partir dessa etapa eu tenho somente o classe padrão. Por quê? Porque é o valor obrigatório do parâmetro. Então se nada acontecer, já vai ter um filtro de valor de classe padrão aqui, tudo bem? Aí eu vou vir aqui, ó, vou clicar no mais de novo e vou colocar uma saída. Por que eu vou colocar uma saída? Que eu vou construir junto com vocês essa saída aqui, ó. Vamos pedir então para o nosso prep salvar uma fonte de dados. Pode ser uma extração do Tableau mesmo, um hyper, perfeito. Vamos só escolher o caminho onde a gente quer salvar esse fluxo, tá bom? Vamos vir aqui, ó, vou salvar no meu download mesmo, na minha pasta de downloads. Vou chamar ele aqui, ó, de saída underline parâmetro. Ok? Então vamos colocar aqui juntos. Saída underline parâmetro, ponto hyper. Vou aceitar e agora já tem uma saída criada aqui. Olha que interessante agora, pessoal. Quando eu venho aqui e clico para executar o fluxo, ó, eu vim aqui nessa saída e cliquei, executar o fluxo. O que acontece agora? Agora acontece a terceira etapa. A primeira foi customizar o parâmetro, a segunda foi aplicar um filtro na nossa base de dados que usa esse parâmetro. E agora a terceira acontece isso aqui, ó. Cada vez que você executar tanto no desktop, que é o caso que o meu prep está no desktop, quanto se você publicar esse fluxo no servidor Tableau, vai sempre pedir para o usuário essa informação. Qual é o modo de envio? O usuário seleciona qual modo de envio ele quer trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, vou deixar o classe padrão mesmo e vou clicar em Run Flow. O fluxo executa, porque há erros no fluxo. Ah, tá, ele está me dizendo aqui que ele não pode executar porque eu tenho um erro na base da super loja dentro do meu fluxo. Deixa eu ver, ó, tá aqui o erro, ó, nessa parte aqui, ó. Vamos ver que erro está acontecendo, pessoal. ID do pedido, ID do produto. Onde é que está o erro? Tableau, vamos descobrir. Ah, aqui, ó, um remover campo file paths. Ele está errado. Eu vou vir aqui e vou deletar só essa etapa. Possivelmente já vai corrigir, ó. Corrigiu. Vou rodar de novo, tá, pessoal? Então, ó, classe padrão, run. Bom, pessoal, então a execução já foi concluída. Vamos ver se ele salvou, ó. Quando eu venho aqui, ó, eu já estou com a saída aqui. Se eu der 2 cliques nela, o Tableau já me abre esta saída, ó, a saída do parâmetro. Vamos abrir aqui uma sheet 1 e vamos checar aqui quais os modos de envio eu tenho dentro dessa planilha, ó. Modo de envio, somente o classe padrão, ó. Se eu botar aqui categoria, só para criar mais linhas, ó. Todas as categorias, ó, todas as categorias que eu recebi. Vamos colocar o ID do pedido, que aí eu abro mais linhas ainda, ó. Todos os pedidos que eu recebi, o modo de envio veio como classe padrão. Vamos checar agora se a gente consegue fazer um novo filtro e o parâmetro funciona? Então vou abrir aqui o meu prep, vou dar um concluído, vou clicar para rodar de novo, ó. Só que agora ao invés do modo de envio classe padrão, só no mesmo dia. Vou rodar esse workflow, quero que ele substitua aquela saída mesmo. Vamos ver, ó,
ele tá dando erro por quê? Porque eu estou com a fonte de dados aberta. Então eu vou fechar minha fonte de dados, não precisa salvar, vou descartar, vou rodar novamente. Toma sempre cuidado com isso, tá, pessoal? Quando você tem a fonte já aberta, o Tableau Prep vai te dar um erro. Ó. Já abriu aqui, vou abrir essa fonte novamente. Vamos ver o que acontece. Aberta aqui para mim. Perfeito, ó. Agora tem que me trazer somente o que é do mesmo dia. Ao invés de eu abrir uma sheet nova, vamos olhar por aqui mesmo. Olha só, pessoal, ó, modo de envio dessa fonte. Somente aquilo que tem no mesmo dia, tá bom? Se você quisesse criar um combinado de parâmetros, você poderia criar mais parâmetros aqui no prep. E aí fazer nesse filtro uma dinâmica. O parâmetro tem que ser igual a uma coisa, igual a outra, ou seja, maior ou igual a uma data que você vai passar num parâmetro e menor ou igual a uma data que você vai passar no outro parâmetro. Então dá para criar muita coisa legal no sentido de você conseguir construir filtros para executar o seu fluxo, tá bom? Então, essa é uma das formas de usar o parâmetro no Tableau Prep. Nos vídeos do futuro aqui no canal, os próximos vídeos, eu vou ensinar a usar esses parâmetros tanto para salvar arquivos, a saída, tá? Então dá para usar o parâmetro para mudar onde você vai salvar o arquivo, quanto dá para usar parâmetro também para pegar o nome do arquivo de entrada, tá? Então tem outras duas formas de usar parâmetro. Essa forma que eu ensinei hoje é uma forma bastante interessante porque você consegue dar o poder a quem executa o fluxo de escolher que dados ele quer para a saída dele, tá bom? Para trabalhar no Tableau. Então dessa forma a gente encerra o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.